ele vai espremer, ele vai, ele vai espremer, ele vai arranhar, né? E usando a unha, aí ocorre ulcerações, escoriações, né, no rosto. Um outro tipo é a tricolomania, que consiste em arrancar os pelos, né, do corpo ou os cabelos da cabeça, né? E o objetivo é, é diminuir a tensão que o indivíduo está sentindo no momento. Um outro comportamento é a onicofagia, que consiste em roer as unhas, em mastigar as cutículas, né? Bem conhecida aí como uma manifestação de ansiedade, né? E ele pode ocorrer frequentemente com comportamento também de chupar os dedos. O comportamento o comport, eita, desculpa. O comportamento autolesivo, ele é entendido como um sintoma para vários tipos de transtornos, né? Só que aqui a gente pode destacar o transtorno, por exemplo, de escoriação, que é um transtorno específico, né, da CIB, e ele também é chamado de skin picking, como a gente falou. Ele produz lesões na pele e, clinicamente, ele traz sofrimento, né, e prejuízos significativos na vida social e profissional do indivíduo, porque geralmente ele ocorre em lugares que estão à mostra, né? E geralmente todo mundo tenta esconder. Quem passa por isso tenta esconder. O outro, um outro tipo de transtorno é o transtorno de personalidade de borderline, né? O comportamento autolesivo faz parte de um dos critérios para o diagnóstico, né, do transtorno. Ele não é martelada final, mas ele é muito importante para o diagnóstico do transtorno. Então, o CIB ele pode ocorrer durante as experiências dissociativas e ele está ligado à sensação de alívio pela reafirmação da capacidade de sentir, pela expiação do sentimento de culpa e para evitar o abandono, né? Mas, porém, geralmente, os ferimentos eles são superficiais. A ocorrência do CIB está associada com as vivências de fortes emoções e são vistos como uma maneira de lidar com essas vivências. Então, o comportamento autolesivo, ele pode ser desencadeado após uma vivência traumática ou com a recordação dessa vivência traumática. Então, a gente pode listar como fator de risco o abuso emocional, físico ou sexual, conflitos familiares, conhecimento de que algum familiar, algum amigo, alguém próximo, né, pratica a autolesão, viver com apenas um dos pais, ser vítima de bullying, de humilhação, né, o abuso do álcool, do tabaco, de substâncias psicoativas, sintomas depressivos, ansiosos, a impulsividade, a baixa autoestima e também a ideação ou tentativa prévia de suicídio. Bom dia a todos. Meu nome é Daniele Carvalho. Eu vou falar um pouco sobre como o Covid-19 impactou na nossa saúde mental. Impacta, né? O corpo humano, ele é um organismo biológico, psicológico e social. Ou seja, recebe informações, organiza, armazena, gera e atribui significados. E os transmite. E essa transmissão é o que vai ditar a maneira como vamos nos comportar. Saúde e doença são condições que estão em equilíbrio dinâmico, estão determinadas por variáveis biológicas, psicológicas e sociais, e todas elas estão em constante interação. Isso quer dizer que se eu tiver com alguma doença física, ela pode vir a refletir na minha saúde mental, e se eu tiver com algum transtorno mental, tiver muito ansiosa, tiver depressiva, ele pode vir a refletir na minha saúde física também. Nós somos seres sociais, né? Nós vivemos em sociedade e dependemos dela para sobreviver. Então, o Covid-19, quando ele chegou, ele atrapalhou tudo isso, né?
ele atrapalhou assim, o nosso convívio, o nosso cotidiano que a gente tinha, a gente não tem mais, porque com ele veio a pandemia e a gente teve que ficar em casa, né? Teve que ficar isolado em casa. Então, aquelas coisas que a gente era acostumado a fazer antes, ir para a festa, sair com os amigos, aquilo que era a nossa válvula de escape, né? Nossa, eu trabalhei a semana toda, hoje eu vou relaxar. A gente não teve mais isso, né? Por conta do contágio, né? O perigo de contágio. Então, isso abala diretamente nossa saúde mental, porque se aquilo que nos faz bem, que é o nosso hobby, a gente não vai fazer mais, então o que, que a gente vai fazer para ter essa válvula de escape, para relaxar, né? E as pessoas, elas são diferentes e únicas, e podemos reagir de diferentes formas a essa situação. Tem gente que vai reagir de forma muito positiva, vai falar, não, eu vou me reinventar, eu vou aprender uma nova língua, eu vou criar um novo hobby aqui em casa, beleza. E tem gente que vai reagir já de forma negativa, né? E um dos exemplos dessa forma negativa é o comportamento autolesivo, que ele surge quando não se percebe novas formas de interação com o mundo. Então a pessoa ela está triste, ela está depressiva, ela não sabe o que fazer. Quem aqui daqui não entrou numa crise existencial, né? Nessa pandemia, né? Falando, nossa, velho, 2020 estragou meu ano. Quem nunca viu aquele meme também? Ah, não vou me permitir envelhecer no ano que eu não vivi, só fiquei em casa. O que eu vou fazer, né? Então, isso afetou muito a gente, muito afetou e afeta a gente, né? E o comportamento autolesivo, ele vem, a pessoa, se ela não souber lidar com isso, né? Ela vê essa situação como uma situação ruim, ela pode gerar medo nela, angústia, ela pode vir a se mutilar, né? Se cortar, arrancar o cabelo, tirar a unha, né? Que é um modo de uma válvula de escape para ela. Ela não sabe reagir a essa situação nova, então, para ela fazer aquilo, tirar essa dor dela, né, que está fazendo ela sofrer, ela acha que a dor física vai suprir essa dor mental que ela tem, né, esse sofrimento mental dela. Isso também está associado a doenças psiquiátricas e maior probabilidade de suicídio no futuro, quando ela se mutila e aquilo não supre mais a necessidade dela, ela pode no futuro a querer se suicidar. E o suicídio é um fenômeno complexo e multifatorial. Então, não depende só disso, depende de vários outros fatores. Pode não ser só a pandemia, mas algo familiar, íntimo. Então, é único e varia de pessoa para pessoa. Bom dia, pessoal. Meu nome é Giovana, sou acadêmica também de enfermagem. Vou dar continuidade aí falando dos fatores de risco. Bom, então, como já foi dito, o comportamento, autolesivo, ele não necessariamente vai desencadear ou vai levar ao suicídio, porque a pessoa, ela tem esse comportamento para anular aquele sentimento de angústia, aquele sentimento de raiva, ódio. Então, ela recorre à automutilação, é como se ela curasse a dor, a frustração com uma dor física. E alguns fatores de risco que pode contribuir para isso é um abuso físico ou sexual passado ou atual, a perda ou a separação dos pais na infância, é uma base familiar muito desestruturada, isso influencia muito. Ela passou por algum evento estressante, algum acontecimento estressante que deixou ela angustiada, deixou ela frustrada, com medo. O isolamento social, vamos colocar agora no Covid, né? As pessoas ficam mais em casa, então perde um pouco aquele contato com outros familiares, por exemplo, tios ou amigos também, porque fica tudo muito distante, né? Então, todos esses fatores, eles contribuem para a pessoa desenvolver e acarretar, né, nesse comportamento autolesivo de se machucar. Pode passar. Por outro lado, a gente tem os fatores protetores, né? Que eles diminuem os riscos ou até mesmo impedem esses episódios de comportamento autolesivo de acontecerem. Então, ter pais atenciosos presentes, então ter uma base familiar muito boa, pais atenciosos, pais que estão sempre ali ajudando, lazer, se
desprender um pouco do mundo e praticar um exercício, se envolver com os amigos, ter uma relação interpessoal muito boa, se relacionar com outras pessoas, ter uma rede de apoio, por exemplo, e a igreja, isso também ajuda muito. Isso tudo são fatores protetores que diminuem o risco ou até mesmo impede da pessoa ter esse comportamento de se machucar e ter até mesmo, às vezes, a ideação suicida, e por aí vai. Pode passar. Aí aqui é o ciclo emocional da automutilação. É como se fosse um resumo. Então, primeiro a pessoa, como é um ciclo, né, não tem muito esse primeiro. Mas ela pode ter uma dificuldade de lidar com as emoções, então ela não consegue expressar ou reconhecer aquele sentimento, ela não consegue colocar para fora, ela não consegue perguntar, expressar, falar com alguém, com algum amigo, com algum familiar, então, ou até mesmo vergonha, pode acontecer muito isso. Então, ela recorre à automutilação. Fazendo a automutilação, né, puxando o cabelo, se cortando, se queimando com bituca de cigarro, isso vai levar a um alívio momentâneo. Estava lendo num artigo que durante esse episódio de automutilação, de se machucar, muitas pessoas elas nem sentem a dor física, elas sentem que está aliviando aquele sentimento ruim, aquela raiva, aquele ódio, está saindo e muitas vezes elas nem sentem a dor física, né? Vai sentir depois. Aí, por algum outro momento, horas depois, ou no outro dia, na outra semana, ela vai passar de novo por um aumento da tensão emocional, ela não vai conseguir lidar, ela não vai conseguir conversar sobre isso, e ela vai cair na automutilação. Então, isso é um ciclo, ele vai se repetindo. Mas esse ciclo ele vai se repetindo caso o indivíduo ele não procure uma ajuda. Como eu disse, pode ter vergonha, ou a rede de apoio, os fatores protetores são muito falhos. Então, pais que não prestam atenção nos seus filhos, a escola também é uma rede de apoio muito importante, a escola pode fazer rodas de conversa, a escola pode intervir, pode ajudar também esses adolescentes, que na maioria, né, das pessoas que têm esse comportamento são adolescentes. Então, a escola também está muito envolvida, então a escola ela pode ser muito falha, deixar passar batido, os pais, amigos, também não pergunta se está tudo bem, e a pessoa mesmo tem uma rede de apoio muito falha. Então, isso contribui para que esse ciclo ele vai se repetindo, e as coisas podem piorar muito, né? Mas encerro aqui minha fala e passo para a Betânia. Bom, gente, meu nome é Betânia, como eu já me apresentei no início. Agora a gente vai fazer um link da automutilação juntamente com o risco ao suicídio. Mas lembrando sempre que o risco à automutilação nem sempre está ligado ao risco do suicídio. Nem sempre um adolescente, um adulto, uma criança, seja qual for a faixa etária, ela vai se automutilar com a ideação suicida. Nem sempre essa ideação vai existir. Como a Giovana bem trouxe, nós passamos por momentos de crise. Esses momentos de crise nós temos os fatores protetores e os fatores de risco. Vai depender muito do indivíduo, do seu ser em si, único, como a Daniele trouxe também, se ele vai conseguir passar por aquilo, ou se vão ter fatores protetores que vão auxiliá-lo, a depender se ele vai continuar com essa crise. E a partir dessa crise, ele pode ter as ideações suicidas até vir ao suicídio em si, ao cometer suicídio em si. E quando a gente fala em avaliação, essa avaliação ela é muito importante, porque a gente passa por determinados passos. Pode voltar só um atrás. A gente passa por determinados passos. Essa avaliação não só, principalmente para o profissional de saúde, mas para todos aqueles que acercam as pessoas, é importante. Porque a gente pode avaliar se há o risco de suicídio, a presença de ideação suicida, muitas vezes, mas lembrando sempre que nem toda a verdade é absoluta aqui, então nem sempre você vai ver que ela demonstra ideação suicida, vai ter o planejamento do suicídio, o acesso à forma como planejou,
muitas vezes você consegue chegar a essa pessoa, e quando ela demonstra a ideação suicida, e você pergunta, e você já planejou isso? Muitas vezes ela vai falar, sim, e como você planejou isso? Então, ela vai te falar, eu me planejei pegar uma faca na cozinha, que eu sei que ela é boa, e cortar meus pulsos. Um exemplo. As tentativas anteriores também tem muita questão do histórico dessa pessoa, né? O uso abusivo de álcool ou outras drogas. Quando a gente fala em fatores de risco e fatores protetores, muitas vezes a pessoa pode ter nela que o álcool e outras drogas é um fator protetor para ela, é algo que auxilia a melhorar, a se sentir bem, mas ele também tira a gente, querendo ou não, ele mexe com o nosso sistema nervoso, então ele tira a gente do nosso natural, vamos dizer assim. Então ele se torna também um risco. E considerar que se a pessoa tem ou não razões para viver, né? E se a pessoa já tomou providências após a sua morte. Se ela pensa, será que depois que eu morrer, como será que minha família vai se sentir? Como que será que eles vão... Como será que meu gato, será que ele vai conseguir se cuidar sozinho? Será que alguém vai cuidar dele? Certo? Então, aí nós passamos para 3 momentos, 3 tipos de avaliação. Pode passar o slide. Quem está interessado. Então, temos o alto risco, o moderado e o baixo risco. Aqui, quando ele fala paciente, é porque aqui temos uma divisão mais para o profissional da saúde, mas como eu disse, todos nós podemos ficar atentos a esses sinais, vamos dizer assim. Bom, o paciente, um baixo risco. O paciente não tem histórico de tentativa prévia, ele apresenta ideação suicida, mas não tem planejamento. Um moderado. O paciente tem um histórico de tentativa prévia de suicídio, ele apresenta ideação suicida frequente e persistente, então o pensamento sempre está muito presente, mas ele não tem um planejamento. E ele também não tem essa impulsividade, e ele também não tem esse abuso ou dependência de álcool e outras drogas, que, como eu disse, o álcool e outras drogas pode tirar a gente do nosso natural, certo? Aí vem para o alto risco. O alto risco, o paciente, ele tem um histórico de tentativa prévia, ele apresenta uma ideação suicida frequente e persistente, tem um planejamento e tem acesso à forma como planejou. Essa impulsividade, rigidez do propósito de se matar, desespero, delírio, alucinações e abuso também estão presentes. Aqui a gente também tem que se atentar muito aos pacientes que já têm um histórico de transtornos mentais. Como está sendo esse tratamento desse transtorno? Será que ele está seguindo da forma correta? Como a gente sabe também, às vezes o médico, o paciente vai estar tomando alguns medicamentos, e aí, até o momento, acaba esse medicamento. Então, ele precisa passar de novo pelo médico, pelo psiquiatra, para receber esse tratamento novamente, né? Esse tratamento medicamentoso novamente. Então, ele pode ficar um tempo sem esse medicamento. Então, ele vai inserir esse medicamento de novo. Alguns medicamentos vão mexer com o nosso emocional. Quando ele mexe no nosso emocional, o quê? Aumenta o nosso ânimo. Então, se uma pessoa era depressiva, ele vai receber um medicamento antidepressivo. E esse antidepressivo, ele vai mexer com o humor da pessoa e pode elevar esse humor. E esse humor elevado vai poder trazer impulsividade. Então, esse também é um risco que a gente tem que observar, né? Algo que a gente tem que avaliar. E por isso também é muito importante a questão do acompanhamento psicológico, com psicólogos, não apenas com psiquiatra, terapias e afins. Aí pode passar. Aí aqui a gente tem como eu posso dizer, um fluxograma de como a pessoa pode ter esse acompanhamento, a pessoa após a avaliação. Então, nós começamos com um paciente com a ideação suicida. Ele vai ser acolhido, vai ser avaliado. Nesse acolhimento, quem é o de frente normalmente? Somos os técnicos de enfermagem, os enfermeiros. Então, a enfermagem tem que também estar muito atenta a isso, porque nem sempre vai diretamente a um profissional capacitado de saúde mental. Então, todos os profissionais
e também a própria população tem que ter a ideia dessas avaliações, certo? Então, ele vai ser acolhido e avaliado. Aí nós vamos avaliar, como já disse, a presença dos sintomas de depressão, tem vontade de morrer, pensa em se matar, tem planos de como se matar, tem histórico de tentativas anteriores, faz uso de álcool e outras drogas e possui razões para viver. Então, você vai analisar esses sinais. E também aqui é importante sempre incluir a família, porque a família também precisa ser orientada em relação a esse paciente, em relação aos sinais que ele está apresentando. E a própria família pode falar como o paciente está, né? Mostrar, olha, então ele era assim, agora ele está um pouco mais triste, antes ele saía tanto com a gente, agora ele fica mais no quarto, agora eu percebi que ele está com uma personalidade diferente. E a partir disso, nós vamos fazer a nossa avaliação entre o alto risco, o moderado e o baixo. O baixo risco, a parte verde, sem plano de cometer o suicídio. Então, nós vamos para o quê? Manter o cuidado do caso, né, do paciente, desse caso, numa unidade, e monitorar sempre que ele tiver uma ideação suicida. E se essa ideação suicida, ela evolui para um planejamento ou uma tentativa, certo? Aí, no moderado, com risco de sintomas com sintomas depressivos graves e com plano de cometer suicídio. Então, nós vamos para a avaliação imediata das necessidades de internação ou acompanhamento desse paciente e depois compartilhar o caso com o médico e enfermeiro da equipe, porque toda a equipe, né, uma equipe multiprofissional, então nós não temos apenas o médico, o enfermeiro, nós temos também os psicólogos, nutricionistas. Então, toda essa equipe responsável pelaquela unidade, ela deve estar atenta a esse caso. E nós temos também o alto risco, que é com plano de cometer suicídio, acesso aos planos de urgência ou emergência clínica, por comorbidades psiquiátricas, no caso, são o histórico de transtorno mental, e aí nós vamos para o médico solicita uma vaga zero para enviar esse paciente a por exemplo, um CAPS, para fazer um acompanhamento devido, certo? Imediatamente, no caso, até nós conseguirmos chegar ao quadro de estabilidade. Pode passar. Bom, meu nome é Larissa, eu vou falar um pouquinho agora sobre a abordagem e conduta do comportamento autolesivo e o comportamento suicida. Vou ler os tópicos e ir comentando. A conduta baseia-se na avaliação de forma direta e empática, respeitando a individualidade. Bom, quando se trata de saúde mental, a gente tem que levar em conta que cada pessoa tem a sua maneira de sentir, a sua maneira de lidar com o sofrimento. Então, essa individualidade, ela tem que ser respeitada e nós devemos oferecer uma escuta sem julgamentos e sem preconceitos. Não duvidar, desqualificar ou minimizar o relato de desejo de morte. Isso é muito importante porque, por mais que as pessoas demonstrem sinais a partir do comportamento, a partir de falas, existe uma dificuldade de buscar ajuda. Então, quando a gente tem essa atitude, nós acabamos desmotivando a pessoa. Acolher a pessoa e sua família sem julgamentos e considerar o ato como um sinal de alerta, especialmente para evitar um novo episódio suicida. É muito importante orientar a família como buscar ajuda, e não somente a família, amigos, vizinhos, que sejam a rede de apoio dessa pessoa. Ter escuta cuidadosa, respeitosa e séria, procurando sempre entender melhor o que ocorreu e como a pessoa se sente. Então, buscar sempre ter essa escuta acolhedora. Observar o comportamento suicida e assegurar que a pessoa não tem acesso a meios para provocar a sua morte.
Isso é muito importante porque a pessoa que tem esse comportamento, ela necessita de um cuidado maior, de uma atenção maior quanto a esses meios, que pode ser através de pesticidas, medicamentos, armas de fogo, objetos cortantes. Em casos de risco eminente de autoagressão ou suicídio, crie um ambiente seguro e de apoio e, se possível, ofereça uma área separada e tranquila durante a espera pelo tratamento. Então, no momento de crise, né, buscar levar a pessoa até um ambiente seguro, tranquilo, para tentar acalmá-la. Em relação à autolesão, é fundamental o questionamento ativo e cuidadoso do porquê dessa manifestação, o que se pretendia e o que de fato se conseguiu. É muito importante esses questionamentos, perguntar de forma direta se a pessoa estava pensando em se suicidar, se tem algum planejamento, perguntar de forma direta para que ofereça subsídios em como intervir nesse problema, como ajudar a pessoa. Explorar pontos fortes, razões e maneiras para permanecer vivo. Oferecer e ativar o apoio psicossocial. E também a rede de atenção psicossocial, que é uma forma de ajuda, e ela é instituída pela Portaria 3080 de 2011. Essa portaria, ela busca articular e integrar os pontos de atenção em saúde, de acordo com os níveis de atenção, né? Atenção primária, secundária e terciária. A atenção primária, ela tem essa proximidade com o território da comunidade, e ela vai intervir avaliando, manejando, fazendo encaminhamentos e fazendo intervenção com a família. A unidade básica de saúde faz parte da atenção primária e ela vai atuar na promoção de ações de saúde mental e na prevenção de danos e do cuidado, né, à saúde mental. A atenção secundária, ela está ligada às unidades de pronto atendimento, que vai fazer o acolhimento, a classificação de risco e vai atender a situações de crise, né? A atenção terciária, que é o âmbito hospitalar, e um nível de alta complexidade e em casos mais específicos. E nós também temos na rede de atenção o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que é de âmbito comunitário e ele possui diferentes modalidades e contém uma equipe multiprofissional, né, para o atendimento específico aos transtornos, às pessoas com transtornos mentais e em sofrimento mental. O CAPS, ele possui grupos terapêuticos e várias atividades de reinserção social que vai ajudar a pessoa. Essas são as nossas referências. E agora nós vamos iniciar o nosso quiz. Eu peço para que vocês se manifestem pelo chat ou podem abrir um microfone. Podem abrir o microfone, podem abrir o vídeo, quem sentir a vontade, levantar as mãos, que a gente também está vendo. E a gente vai fazer um quiz, porque a gente gosta mesmo, remotamente, a gente adora fazer uma dinâmica, e eu espero que vocês participem, tá bom? Vou ler a primeira pergunta. O comportamento autolesivo é mais frequente em que população? Podem mandar as alternativas no chat. C. Estão falando C. Alguns falaram os adolescentes. Qual adolescentes? Adolescentes meninas. Alguns estão falando adolescentes A. Bastante gente falando A.
CA. Será que entramos em consenso pela A, então? Posso passar? Vamos ver se estavam certos. É a adolescência do sexo feminino. Isso são os dados, certo? Isso são dados de alguns estudos que demonstram que adolescentes do sexo feminino, elas têm um comportamento autolesivo mais frequente. Uma coisa também que a gente fala muito, né, que eu acredito que talvez vocês já tenham visto alguma vez em alguma palestra, que normalmente a questão do suicídio, as mulheres tentam mais, mas os homens têm mais efetividade. Por que isso? Porque os homens normalmente tentam por meios mais agressivos, arma de fogo, carro, né, acidentes, esse tipo de coisa. Já a mulher vai mais pelos medicamentos, esses comportamentos autolesivos, e assim, isso se permanece também nos adolescentes. Podemos ir para a próxima, então? Vamos. 2. O comportamento autolesivo pode ser dividido em... Esse aqui foi falado, hein? Também. Quem sabe? Mandem no chat, ou podem abrir os áudios, quem se sentir à vontade. Isso aí todo mundo tá pensando? Só uma versão mandou a resposta. Vou ler, então. A, estereotipado maior, compulsivo e impulsivo. B, depressivo, estereotipado, ansioso e compulsivo. C, impulsivo, agressivo, ansioso, compulsivo. D, estereotipado, ansioso, compulsivo e impulsivo. A de novo? Então vamos de A. Aê, acertaram. Alguns confundiram, mas como a Raíssa trouxe, a A seria a resposta correta. Ele pode ser dividido em estereotipado maior, compulsivo e impulsivo. Vou passar para a próxima. Essas são as origens, elas são bem marcantes, viu, gente? Bem bom guardar isso na cabeça. Vamos para a próxima. Quais são as características de risco alto de suicídio proposto pela avaliação de risco de suicídio? Essa fui eu que fiz. Quem estava prestando atenção? A, ideação suicida frequente, persistente, tentativa prévia de suicídio, abuso, dependência do uso de álcool e outras drogas. Ideação suicida, sem planejamento de suicídio e sem tentativa prévia. Tentativa prévia, ideação suicida frequente e persistente, ausência de impulsividade. Ou D, ideação suicida frequente, persistente, planejamento e acesso a formas como planejou o suicídio e impulsividade. Tá entre B e D. Posso passar ou Pode tem passar. mais? Ótimo, falou D, acertou. Como essa avaliação, ela é proposta pela cartilha sobre suicídio, então é algo já patenteado, assim, vamos ver assim. Então é a D. Quais são os 3 principais fatores de risco? E aí? Alguns acham que é a C, outros que é a A. A, C. A, isolamento social, baixa autoestima e doenças mentais. B, perdas recentes, agressividade, tabagismo. C, desesperança, doença limitante, ausência de doença mental. D, recém,
perdas recentes, desesperança e tabagismo. Essa aqui tá com pegadinhas. Estão entre a A e a C. Vamos ver qual que é, então. Letra A, isolamento social, baixa autoestima e doenças mentais. A C não é por conta que falou ausência da doença mental, né? E a doença mental é um principal fator de risco. Acho que todos foram muito pela desesperança, né? Que a gente falou bastante também. Vamos para a próxima, então. Qual é a alternativa incorreta acerca dos componentes da rede de atenção psicossocial? Se manifestaram aí? Ainda não. Essa aí demora um pouco para ler, né? Então. Por enquanto é a C. Alguém mais? Alguém acha diferente? Mantemos na C, então. A correta é a C. A atenção terciária é ligada ao âmbito hospitalar, né? Em casos de alta complexidade e mais específicos. Mais uma, então. Mais uma pergunta. Vamos para a próxima. Se alguém tiver alguma dúvida sobre os quiz, sobre as perguntas que a gente está mandando, tá? Pode enviar no chat também. Como deve ser feita a abordagem à pessoa com comportamento suicida? Ah, essa tá fácil. C de novo. Vamos ver quem acha que é diferente. A é acolher e duvidar do relato do desejo de morte. B, avaliar de forma indireta e não estabelecer vínculo. C, a conduta baseia-se na avaliação de forma direta e empática, respeitando a individualidade. E D, não fazer questionamentos e respeitar o indivíduo, a individualidade. Mantemos na C, então? A C está correta. Como eu já tinha dito, é necessário a gente sempre respeitar essa individualidade, porque cada pessoa tem a sua maneira de sentir, a sua maneira de lidar com o sofrimento. Bom, se vocês quiserem saber mais sobre saúde mental, sigam a LASME no Instagram, que é @lasmeufms, e curtam a página no Facebook. Com a pandemia, né, nós temos feito bastante educação em saúde de forma remota, né, e começamos a fazer os IGTVs. Então, quem puder nos seguir e nos dar essa força, nós agradecemos muito. Por favor, gente, curtam, sigam a gente segue de volta sempre. E se alguém tiver alguma dúvida e quiser mandar no chat, pode mandar, nós estamos à disposição. Ainda tem aí umas meia hora antes de acabar a oficina. Nós não fizemos uma oficina muito extensa por causa do horário, né? Horário de almoço. Ninguém aguenta ficar muito tempo.
Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no chat, nós estamos à disposição. Se não, não esqueçam de se fazer a presença, certo? Também agradeço a presença de todos. Lembrando que o certificado será emitido de forma online pela plataforma, né? A Even 3. E os participantes que obtiveram 75% de presença, ou seja, só pode ter faltado em uma oficina para você conseguir o certificado. E é isso. Sigam também a Lápis no Instagram. Espero ver vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode encaminhar no chat. Espero ver vocês sem ser de forma remota logo. Fiquem saudáveis. Sabrina, é @lasmiufms.